O Jornal da Câmara de hoje vai falar sobre o Fórum Social Mundial da População Idosa, dos PCDs e das Diversidades. O evento acontece aqui em Porto Alegre entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020. Para falar sobre as atividades, eu recebo hoje no estúdio uma das organizadoras do evento, Gisele Varani. Olá. Seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, Gisele. Muito grata. Antes de falar dessa edição, dessa próxima edição que acontece em janeiro de 2020, eu gostaria que a gente fizesse um breve resgate, do Fórum Social Mundial que surgiu lá em 2001, então. O fórum, quando surgiu em 2001, ele tinha uma outra característica. Nós éramos um outro mundo, né? E isso foi se designando, ele tinha uma constituição realmente de uma característica mundial. À medida que foram passando e foi amadurecendo esse processo das coordenações do fórum, os próprios países que agregaram depois, eles foram segmentando, vamos dizer assim, na região onde fosse mais necessário discutir determinado debate público, alguma situação que fosse de interesse daquela população, daquela sociedade, ele foi alterando. Então a gente já viu assim, fórum ligado à água, fórum ligado à desigualdade social, Então, nesse sentido. Em 2014 para 2015, houve um seminário, uma conferência no Paraguai, em que um grupo de brasileiros aqui, gaúchos, foram para lá. Participaram aí o vereador Medina, que era da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, o senhor Lélio Falcão, que é o presidente do Comum e atual. Então, eles foram repensando a presidente da ANG, da Associação Nacional de Gerontologia, e pensaram algo para cá, trazer para cá, para o Rio Grande do Sul, mais especificamente para Porto Alegre, o fórum, mas num olhar da gerontologia, da população idosa, porque o Rio Grande do Sul ele já tem essa característica do envelhecimento, ele já é referência até mesmo nacional nessa questão do envelhecimento, tem um número muito expressivo de idosos, mas não estava acompanhando a mesma lógica do envelhecimento com as situações necessárias para dar conta dessa população. Então, em 2015 surgiu o primeiro fórum mundial, aí sim com recorte da população idosa. E de lá para cá, dessa edição de 2015, como que tu avalias a importância de ter trazido esse tema para dentro do Fórum Social Mundial que é realizado aqui em Porto Alegre, incluir a temática do idoso, no que podemos avançar, podemos ter avançado nesses últimos anos? Eu não sei se a sociedade, ou a população que está assistindo hoje, ela percebe o grande número de pessoas idosas que tem, Às vezes a gente tende a ainda se olhar no espelho e se perceber mais jovem do que a gente na realidade é. Isso não é incomum, isso não é errado, mas a gente tem que perceber assim, sim, estou envelhecendo. E quando se traz uma discussão, um debate sobre a questão do envelhecimento, a gente também tem que pensar, como é que eu quero ser quando envelhecer? Se eu sou uma pessoa jovem, ainda aos 35, por exemplo, minha formação é em fisioterapia. Uma pessoa, às vezes, com 35 anos, tem o joelho já incomodando. E já não faz mais a mesma coisa que aos 18, já tem uma limitação física. Então, de entender, se a população entender que a sociedade envelhecendo não significa adoecimento, e sim significa um processo, uma evolução normal, o fórum trazendo essa temática, ele vai ter condições de debater sobre esse tema. Porque a gente tende ainda a encarar o envelhecimento muito como sinônimo de doença, É quase como, tô velho, tô na porta da morte. Quando a gente hoje tem um histórico de pessoas com 120 anos, então se aquela pessoa conseguiu aos 120, nós também podemos, nós também temos DNA para atingir isso. Por que a gente não está agindo? Por que a gente não está envelhecendo até aquela data? Ou eu estou me aposentando aos 70, eu tenho mais 30, 40, 50 anos de vida, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, isso são temas que o Fórum Social Mundial vem trazendo com as suas instituições que são parceiras. Essa é a ideia. É um debate, Vem em conjunto aí a questão das políticas, para as pessoas com deficiência, sim. Porque a gente entende assim, que tem um grande universo de pessoas que estão envelhecendo e que sim estão ficando doentes.
tem uma parcela de adoecimentos e nesses adoecimentos tem muitas pessoas com deficiência. Tem muitos deficientes auditivos, deficientes visuais. Eu mesma sou uma deficiente visual na medida em que eu uso óculos. O grau de deficiência vai interferir, vai me transformar ou não numa pessoa com deficiência para realmente precisar das políticas públicas. Mas a gente tem que falar sobre isso, né? A questão da acessibilidade, a questão da moradia. Hoje a gente está fazendo uma casa com acesso para uma pessoa com cadeira de rodas, um idoso vai precisar de uma cadeira de rodas, ou vai precisar passar uma cama hospitalar, tem abertura de portas o suficiente para isso. Então essas questões que a gente não para pensar quando está jovem, ou eu troco uma rampa por uma escada, situações assim que o adoecimento não é comum só para pessoa idosa, a gente tem pessoas de todas as idades adoecidas, então por isso os PCDs eles vieram junto. Então no ano seguinte, né, 2016, já veio a Fórum também com essa temática das pessoas com deficiência. E depois ainda foi incluída, né, mais a questão das diversidades. Aí o ano passado, quando a gente começou essa discussão, o movimento negro já fazia parte, né, algumas pessoas de movimentos de LGBT também faziam parte, e eles mesmos fizeram essa pergunta, e nós, as mulheres, né, quando elas são envelhecentes, elas estão envelhecendo, como é que é o envelhecimento dessa mulher, né? A gente sabe que a velhice hoje ela é muito mais feminina, porque se a gente olhar em grupos de convivência, em espaços públicos, o número de mulheres idosas é muito maior. Não é que não tenha o número de homens idosos, só que o número, né, de mulheres que realmente participam é maior. Então essas situações da gente pensar, isso tudo, aí a diversidade vem trazendo essas continuidades, porque a gente às vezes não para pensar. Eu sou professora em cursos de cuidadores de idosos. Às vezes eu converso com esses alunos dizendo assim, olha, vocês sabem que às vezes vocês vão encontrar lá na casa que vocês vão atender uma pessoa idosa, que ela é LGBT. E como é que lida com isso? Então, essas diversidades étnicas, raciais, assim, as questões de gênero, todas elas estão muito imbricadas no ser humano. Mas a gente, às vezes, tende a colocar em caixinhas separadas, né? Então, esse olhar inclusivo para todos é a proposta do Fórum. Não tem uma característica de um grande seminário, ele não é formalmente assim, formalizado no sentido de que é um seminário posto. Não, eles são atividades, oficinas, ações, e tem essa característica realmente do debate, da inclusão no debate. Justamente o que eu ia perguntar, né? O fórum acontece entre os dias 27 e 31 de janeiro. O que podemos esperar, né? Quais são as expectativas para o evento? Ele é construído a muitas mãos, né? Eu, por exemplo, sou representante da Cruz Vermelha, em que tem um departamento de idosos lá dentro. E aí a gente vai trazer algumas ações do nosso departamento para o fórum. Determinados territórios são escolhidos até mesmo pela Constituição geográfica, né? Porque fica difícil, período de janeiro, muito quente, então assim, de ficar deslocando para muitos lugares. Então, mais ou menos está tentando se priorizar a área central de Porto Alegre como sendo os territórios do fórum. Nada impede que sejam outros espaços, porém a gente tende a priorizar nesse sentido muito mais por localização mesmo. E aí nós temos assim, então, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está trazendo os professores, ela convida os professores, está trazendo os professores para dentro da Assembleia Legislativa, que vai ser um dos espaços de fórum, com oficinas. Mas ela também está provocando os outros polos que eles atuam, para que lá dentro dos polos, nas cidades as quais dentro do Rio Grande do Sul, também faça alguma atividade voltada, né, a discutir num período de janeiro, que é um período de férias, discutir essas ações. Então, é essa a questão. O IFSU, que é de Pelotas, ele também tem essa proposta, ele também traz. A gente tem o CONDEP e a AGADIM, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e a Associação de Doenças Raras, também trazendo isso para as pessoas com deficiência.
A gente tem núcleos de organizações não governamentais na área do LGBT que vão fazer também atividades. A gente tem a OAB parceira que vai fazer um seminário lá dentro da OAB Cubo. Então é muito isso, assim, a gente tem a Sociedade Brasileira de Geriatria, Gerontologia aqui do Rio Grande do Sul, que vai fazer caravana do envelhecimento ativo. Então ela convidou seus profissionais para participar e vão dentro, né, dos espaços fazer alguma atividade. A gente tem o Inquietapoa, é muita gente, né? A gente tem o Inquietapoa que também foi provocado e vai trazer os seus profissionais e seus participantes a pensar, e aí estão trabalhando a questão da empregabilidade, da economia prateada. Eles têm um grupo em que tem uma pessoa, trabalham com as mães que têm filhos pequenos, e aí a empregabilidade dessas mães, então estão provocando uma ação nesse sentido da mulher empreendedora, ou a mulher que trabalha fora com filho pequeno. Então é essa questão da diversidade, nesse sentido da mulher, como lidar com isso. Então são séries de... São muitos assuntos, né? O ano passado, eu sempre falo ano passado, mas assim, início de janeiro de 2019, houveram 170 atividades nesse espaço dessa semana. Então, assim, eu não saberia te nominar todas elas, claro, assim, né? Mas é uma grande gama e a gente está tentando trabalhar. Aqui a Casa da Câmara disponibilizou todos os espaços, então nós vamos ter durante toda a semana de 27, praticamente de 28 a 31, porque 27 é o dia da cerimônia de abertura, né? Então, de 28, de terça a sexta, praticamente todos os dias vão ter atividades aqui dentro da Câmara, legal, né? E na Assembleia também, nós vamos ter de segunda a quinta também atividades lá. Gostaria de agradecer a tua presença aqui no Jornal da Câmara, Gisele, e desejar desde já, né, um ótimo evento, então. Convido a todos para participar, se você puder participar também, né, é um evento bastante inclusivo e muito obrigada pelo espaço oferecido. A gente que agradece. Muito obrigada. Fica o convite também aí para você de casa que deseja participar. O fórum acontece entre os dias 27 e 31 de janeiro. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.